Olá, pessoal! Começando então mais uma entrevista aqui no YouTube da Ela. Vou começar com o Thiago, né, mais um aluno aí do Bootcamp Mid, que, enfim, depois de muita dedicação conseguiu sua vaga no mercado e agora pode contar um pouquinho para a gente como que está sendo o processo de trabalho, a sua atuação e principalmente dar algumas dicas aí, né, Thiago, sobre como é que foi seu processo de estudo, tudo que você sofreu também, porque acredito que não tenha sido tão fácil assim, né, como algumas pessoas acham. Enfim, Thiago, obrigado pelo seu tempo. E para a gente começar, se apresenta um pouquinho, conta aí quem é o Thiago, o seu background, o que você já fez. Conta um pouquinho para a gente. Obrigado aí por essa oportunidade e espero que eu possa ajudar as pessoas que estão buscando um caminho novo ou querem progredir na carreira de qualquer jeito. Bom, eu sou o Thiago Lira, eu sou, como muitos, um designer gráfico de criação, né? E, e também passei por direção de arte, tive vários experimentos assim essa parte da área gráfica, e isso que se tornou minha especialidade, que no fim das contas eu cheguei no momento que eu estava realmente um tanto meio apático, um tanto travado, eu já não via para onde ir, a não ser, claro, se fosse como uma coisa como passar o meu conhecimento. Mas assim, eu estava procurando alguma coisa assim para deixar minha carreira um pouco mais ativa, né? Principalmente porque o lugar que eu estava antes, eu já estava lá há 9 anos. Olha, Claro que ser mandado embora foi o pontapé assim, que eu precisava, né, para me tirar daquele marasmo ao mesmo tempo, né? Porque o que acontece muito é que quando você tem um lugar que você sente uma certa estabilidade, você sempre fica com uma segurança, né? Mas ao mesmo sim. tempo isso pode atrapalhar um pouco, né, o seu caso, porque às vezes, às vezes precisa mesmo assim para alguma coisa acontecer ou alguém te dar uma dica sobre para você sair do lugar, né? E eu já estava incomodado, realmente eu estava, mas essa essa mudança inesperada acabou acelerando as coisas. É, problemas que aparecem te abrem um monte de oportunidades, né? Mas, Thiago, por que você decidiu estudar UX, produto? Eu entendi que você estava incomodado ali com design gráfico, mas o que te chamou a atenção nesse lado aí de produto digital? Bom, ao mesmo tempo eu estava começando já a procurar algumas vagas, né? Porque assim, de novo essa coisa de mudança. Aí eu comecei a ver esses termos que para mim, como designer gráfico, principalmente o design de produto, eu via muito ligado ao que a gente chamava de projeto de produto na faculdade. Sim. Aí eu falei, mas espera isso aqui eu não conheço, mas eu falei, nossa, mas que interessante, o pessoal tá vendo agora o projeto chamando de produto, né? Eu falei, nossa, que legal isso, né? É uma coisa diferente do que eu tinha visto. Até a parte quando eles chamavam de visual designer, que eu imaginava também que seria alguma coisa parecida com a minha, já não era mais. Eu falei, putz, mas tá aí alguma coisa que pode ficar interessante para mim, né? E aí eu comecei a estudar mesmo, e aí vi que, apesar de para mim ser novo, não é uma coisa tão nova, né? Sim. Mas ao mesmo tempo eu vejo como um tipo de evolução natural do design gráfico. Hum, Porque é uma coisa assim, quando a gente, uma das primeiras coisas que nós aprendemos nos cursos, assim, seja lá, ou lendo sobre isso, sobre UX, é que você está lá para resolver um problema, uhum, está lá para solucionar um problema. E, de certo modo, o design, eu sempre vi o design desse jeito. Ou sim. não exatamente com essas palavras, porque para mim o design foi sempre algo de deixar a vida da pessoa mais fácil. Então, se antes eu fazia isso para, sei lá, uma placa de estacionamento para ela não se perder, agora eu faço por meio de interação homem-máquina, né? Assim, é como uma coisa assim acabou uma coisa que me ficou fascinando mesmo. Então, eu nos últimos meses daquele meu trabalho, eu comecei a estudar mesmo, comecei a não estudar com afinco, mas pelo menos começar a entender o que era os termos, o que era UX, o que era UI, o que era Product, o que era Product Owner, todos esses termos assim que para mim eram novos, mas de algum jeito eu quis entrar nessa, porque me pareceu realmente Você essa sentiu uma questão de conexão, né? ser isso, uma conexão, porque a gente sabe, eu até vejo muita gente assim de outras áreas entrando, porque isso é importante por causa de diversidade de ideias, Sim.
mas eu me senti muito confortável, né? Pelo menos assim, né? Com essa mudança. Não seria alguma coisa tão drástica, ao mesmo tempo que eu não precisaria aprender assim, sair do zero, né? Isso foi uma facilidade para mim, eu acredito. Você conseguiu usar o seu background, trazer um monte de coisa, só precisando estudar, digamos que complementos específicos, né, dessa nova área. Sim, faz muito sentido. Legal. É o complemento mesmo. E, cara, como é que foi para você o processo de estudo? Até você conseguir, né, a sua primeira posição efetivamente nessa área? Por quanto tempo você estudou e como é que você organizou ali seu processo de estudo? Durante esse tempo, eu ainda não tinha certeza se eu ia conseguir uma coisa rápida, né? Então, eu estava procurando mesmo, eu fui mandado embora desse emprego, e aí eu comecei a estudar com mais afinco, né? Uma coisa mas ao mesmo tempo eu não estava me dedicando exclusivamente. Então eu estava pegando parte, eu estava revisitando conceitos do meu trabalho, coisas antigas e técnicas, né? Por exemplo, vendo essas mudanças que tiveram recentemente em Photoshop, Illustrator, né? Das mudanças dos pacotes. Comecei a rever algumas coisas de branding, mas eu sempre deixava, eu estava estudando todo dia. Eu fiz até uma agenda para mim, né? E eu sempre deixava assim os três primeiros tópicos do dia para UX, né? E aí eu começava ou primeiro um cursinho mais básico, até que eu entrei abri inscrições na Elo, fiquei perguntando, e aí gente, quando é que abre? Fui fazendo pesquisa assim com alunos para eles poderem me passarem mais ou menos como é que era a estrutura, essa coisa de mentoria também me atraiu bastante. Então foram alguns meses bem intensos mesmo. Eu diria que eu fiquei foi um misto assim de preocupação com alívio, né? Porque o que aconteceu é que eu fiquei 6 meses sem trabalho nenhum, mais ou menos. Daí os 2 seguintes trabalhos que apareceram nesse meu tempo eram de design gráfico puro. De novo, depois de 9 meses eu consegui alguma coisa fixa numa agência de publicidade, agência de comunicação, aliás, ainda no design gráfico. Mas continuar estudando. Aí, por causa da pandemia, para quem você estiver por acaso vendo isso em 2032, nós passamos por um tempo bem ruim aqui, né? 4, 5 meses em casa sem sair. E aí, quando aconteceu deles mandarem a gente para home office, peguei o computador e tal, já deram para a gente também o aviso prévio. Nesse meio tempo, eu já tinha feito 2 entrevistas para Product mesmo, para UX. E aí apareceu essa terceira, né? Já no finalzinho do aviso prévio ali da empresa anterior. E foi assim, eu tava muito preocupado, porque eu falei, caramba, será que eu vou ficar mais alguns meses desempregado, tal, isso não pode acontecer. Mas, felizmente, por eu seguir com esse afinco, fazendo passo a passo ali a área de estudos que vocês nos dão ali o caminho das pedras, essa pessoa o entrevistador, que era o gerente de UX ali da empresa, ele viu o meu portfólio e mesmo com não tantos projetos, mas ao ver que eu coloquei ali, estruturei uma ideia, não apenas apresentei telas, né? Aí ele curtiu o meu trabalho e aí eu fui lá foi tudo virtual, eu acabei indo na empresa somente para assinar os papéis. Olha só. Isso já foi esse processo todo já foi durante a quarentena, então? Foi sim. Olha só. A entrevista foi por telefone, depois a gente falou lá pessoalmente, né? E eu só voltei lá 2 vezes, e agora eu só voltei lá na empresa 2 vezes, né, fisicamente. Mas como é que foi, cara, esse processo de realizar a entrevista? Eu não sei se teve teste ou análise de portfólio. Foi literalmente todo o processo online? Como é que aconteceu isso para você? Foi para análise de portfólio, sim. E eu comentei, claro, que com pessoas que eu estava procurando, e alguém falou, Thiago, tem aqui uma vaga que parece que é para você. Daí eu conversando com a pessoa lá, fui sincero, falei, seguinte, a minha especialidade é design gráfico, eu sou diretor de arte, design gráfico, e eu estou migrando dele, cara, ele falou, cara, a gente está precisando de um perfil mais ou menos esse mesmo, que o seu. Tá. É uma pessoa que tá migrando, que possa me ajudar aqui dentro, que mesmo que não tenha uma experiência de carreira longa, né, no UX, mas que tenha uma experiência de vida, né? Então foi uma coisa assim que realmente encaixou, né?
Tanto que aquelas duas outras entrevistas que eu fiz, não deu aquela... Eu não estava lá na hora certa, no momento certo. Mas foi bem interessante isso mesmo. Legal. Porque, Faz parte, né, cara? Tudo esse momento, né? sim, e isso é interessante porque, no fim das contas, é uma coisa que você pode até não esperar, mas, ao mesmo tempo, não é algo impossível. Né? Não, Claro que a minha maior preocupação nessa parte é a minha idade, né? Eu tenho quase 38 anos. E eu imaginava, assim, quando eu estava pegando outras vagas, e eu falava, eu já sou sênior tal, né, para design gráfico e tal. Ninguém me falou isso, mas eu tinha a impressão que o pessoal estava querendo o pessoal com um pouquinho menos experiência que eu, que pudesse pagar um salário um pouco menor, né? Mas, felizmente, apareceu essa oportunidade aqui e eu acabei agarrando mesmo. Cara, que legal. E como é que tá sendo? Porque além de você, né, você tem toda essa bagagem anterior, mas você está começando num cargo diferente, né, numa posição que você até então desconhecia. Mas como é que tá sendo fazer isso tudo remoto, de casa? Né? Enfim, o onboarding, foi tudo remoto, né? Como é que tá sendo isso pra você? É um pouco complicado, pelo menos no começo, para você se acostumar. Então, no fim das contas, assim, aquela coisa, nós temos reuniões com o gerente e os outros UX todo dia. Tem coisas assim que seria bem mais fácil, eu concordo se eu tivesse ali do lado, mas no fim das contas é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar. E se algum empreendedor estiver me ouvindo aí no momento, eu diria que, assim, que depois que isso passar, é muito importante que você já treine a sua equipe, já prepare a sua equipe para uma coisa parecida dessa no futuro. E também, né, pode até ser meu lugar comum falar isso, né, mas tem tanta vaga remota, principalmente nessa área, né, Sim. que para mim foi um pouco complicado de se adaptar, mas eu diria que isso durou só sei lá, 2 semanas. Hoje foi rápido. Hoje foi assim, até que hoje é o comum mesmo. Então, é claro que eu tento evitar certas coisas que poderiam me viciar, por exemplo, de trabalhar de pijama, vai. Então, eu me visto como se eu estivesse indo trabalhar. Coloco uma camiseta, coloco uma calça jeans, eu só não coloco tênis. Fora isso, e aí eu no começo eu estava trabalhando junto com minha esposa, né? A gente tem uma mesa na sala. Só que aí uma hora eu falei assim, não, a gente precisa, deixa eu simular um escritório aqui, né? Aí eu trouxe o computador pro quarto e ela ficou ali na sala. Esses pontos são legais. Você tem algumas regrinhas, né? Porque acho que são pontos que acabam fazendo sentido para a cabeça mesmo, né? Para você não se deixar levar, né? Porque você está em casa, de repente você tem um tempinho livre, daí você vai lá, de repente vou dar uma volta. Hoje é difícil fazer isso, mas tem... para você não se deixar levar pelo ambiente. Então eu trato aqui, eu estou aqui no meu quarto, beleza, mas eu trato aqui como se fosse para o escritório. Como se fosse escritório. E você sente falta, cara, do escritório? Tem alguma coisa assim que você esteja sentindo muita diferença? Quando acabar esse momento, você tem vontade de, digamos, sair correndo para o escritório ou não? Você está gostando de trabalhar em casa? Como é que está sendo isso? Não, eu gosto de trabalhar em casa, eu prefiro, não porque eu não queira me reunir com pessoas, eu acho que até isso é importante, às vezes é uma coisa muito mais fácil você ir lá e tocar no ombro do fulano. Sim. E perguntar. Mas vou dizer uma coisa, o simples fato de eu não perder 1h30 de trânsito é uma maravilha, viu? Eu entendo. Você pode se dar o luxo de dormir um pouco mais, sim, ou parar para fazer um almoço, uma coisa que eu tenho feito também, né, para equilibrar um pouco as coisas. Então eu acabo tirando alguns minutinhos para preparar uma bolsa, deixo as coisas numa panela, na air fryer, né, que é uma maravilha da tecnologia. E aí por isso que eu prefiro, né? Legal. Dá uma qualidade de vida interessante, né? Dá um sim, qualidade de vida é a melhor parte disso. Bacana. Cara, e eu não sei exatamente há quanto tempo você está nessa posição agora, né? Eu sei que é recente, tem, né, alguns poucos meses, talvez, mas como é que está sendo a experiência de trabalhar com UX, com Product Design, se você comparar aí com essa sua vontade do passado de migrar efetivamente? No começo eu sofri daquilo que o pessoal chama de síndrome do impostor. Eu tava assim, falei, caramba, será que eu não... Comecei a pensar assim no começo, poxa, será que eu não entrei nessa muito rápido? Será que eu tenho mesmo essa capacidade, ou se eu estou me enganando?
No fim das contas, isso foi muito satisfatório, né? Eu, até agora, só tive elogios, né? Pelo menos isso, né? Eu tenho é curioso isso, porque eu imagino que isso deve ser mais comum para todo mundo e não sei se um dia passa, né? Se, no fim das contas, quando você pega um desafio, seria muito, como dizer assim, muito fácil falar assim, não, eu estava preparado, tal, por mais que eu tive as aulas, eu segui e tal, mas o choque de realidade é um pouquinho diferente, né? Sim. E no fim das contas eu estou dizendo isso para quem estiver assistindo e passar por uma situação parecida, fala assim, ó, tudo bem ter medo, cara. O problema é só assim, não deixa o medo te paralisar. Então, você provavelmente vai entrar numa vaga mais júnior, daí você pergunta para o seu sênior, com certeza ele vai te ajudar. Se você está na ela, já pergunta para os tutores. Tem sempre alguém para te ajudar um pouco. Sempre alguém vai te dar, vai estender uma mão. Ao mesmo tempo, tente relaxar, tente não saber tudo também, né? Porque é uma coisa que eu acho que eu tô vendo aqui, sei lá, eu tô aprendendo uma coisa nova cada vez. Né? Legal. Muito bom, cara. Você tocou em pontos maravilhosos e meio que respondendo até o que você perguntou, na minha opinião, isso nunca passa. Né? Eu já trabalho com design há 14 anos, tive minha agência ali, meu estúdio pequeno, né? Mas por alguns anos. Então, eu tive que lidar com todos os portes de cliente, pequeno a grande, praga aqui, cara, nunca passa. Nunca passa. Porque você troca de empresa, aí o seu primeiro dia naquela empresa você fica nervoso, porque são pessoas diferentes, você não sabe muito bem o que esperar, né? Eu hoje trabalho com consultoria. Cada cliente novo você fica nervoso, porque você também não sabe o que esperar, não sabe aquela indústria. Nunca passa. E eu acho saudável, tá? Mas de uma forma controlada, que é exatamente o que você falou. Vai bater aquele nervosismo, mas assim, tem que bater por alguns minutos, que é o nervoso da novidade, né? E bola para frente. Porque, para mim, é pior o contrário, cara. Aquela pessoa que não estuda quase nada e que acha que sabe tudo. E eu já vi isso em entrevista. Já vi gente perder vaga porque falou que sabia tudo de UX. Então, enfim, faz parte. A humildade em primeiro lugar, né? Porque você nunca vai saber tudo. Pô, cara, não dá, é muita coisa, né? Mas, enfim, a gente vai tentando, estudando. Falando de estudo de novo, Thiago. Cara, como é que você organizou seu tempo? Porque eu vejo que isso é um problema que praticamente todo mundo enfrenta, né? Por questões muito pessoais, né, que são diferentes, mas muitas pessoas eu vejo que têm uma situação similar à sua. Tá trabalhando, você teve um momento ali onde você parou de trabalhar, você não teve escolha, e aí dedicou aos estudos, mas depois você voltou a trabalhar, e aí como é que equilibra com o estudo? Como é que separa tempo, separa suas horas para conseguir seguir em frente? Como é que foi isso para você? Você tinha alguma rotina, algum processo que funcionou? Tem que criar uma rotina de qualquer jeito, seja lá a melhor maneira. Você acha que você é uma pessoa noturna, você estuda à noite. Mas diurna estuda de dia. Claro que de dia é um pouco mais complicado, porque às vezes, mesmo trabalhando remoto, o seu trabalho começa lá 8, 9, mais tardar 10 horas da manhã. O que me ajudou bastante assim foi visualizar isso. Então eu fiz um desenho mesmo do que eu deveria fazer e quando eu abri o computador, eu abri essa imagem e estava lá, eu vou estudar, parar, descanso e aí eu volto a rotina depois. Agora apesar disso, está um pouco mais complicado de fazer isso mesmo. Eu tenho que me regrar um pouco mais nos meus horários, nos horários de estudo. Antes eu conseguia estudar umas 3 horas por dia, até mais. Hoje eu estou estudando 1h30, então dá um passo bem mais devagar. Mas se for para dar uma dica, é como nós acabamos sendo seres mais visuais, eu acredito que se você colocar isso numa planilha, fazer um desenho e abrir ela de vez em quando, isso vai te dar um gatilho. E isso vai fazer bem para você também. Então, é como você, sei lá, você quer cuidar do seu corpo, você começa a se alimentar melhor, você começa a ir na academia. E eu sei também que existem empecilhos, principalmente se você não mora em cidade grande, se você não tem acesso a boa internet, se você está nesse tempo, você tem filhos, porque eles têm que ocupar a sua vida. Não tem uma fórmula mágica, infelizmente.
E seria muito fácil assim, para uma pessoa falar assim, não, você tem que fazer isso e aquilo, tal. Não é um mapa. No que a gente pode mais dizer assim, olha, tente isso ou aquilo, né? Cada um vai dar a sua experiência. Eu acredito que no fim das contas, quando você vai sempre encontrar o seu meio, seja, por exemplo, estudar à noite, depois de jantar, ou antes de todo mundo acordar, tal. Porque tem que, principalmente nessa coisa de migrar, né? Eu acredito que você tem que ter um pouquinho mais de sacrifício, né? Se você está no começo de carreira, você tem uma vantagem, assim, digamos assim, se você trabalha no lugar que você está começando agora, e digo, é o seu primeiro emprego e é a sua primeira carreira, os seus líderes, né, os seus chefes vão ter uma certa tolerância. Depois eu já não tenho certeza. Não, faz sentido mesmo, cara. E você tocou num ponto muito legal, que é a consistência. Né? Eu também falo muito sobre isso, e essa variação de tempo, que antes tinha 3 horas, agora tem 1 hora e meia. Cara, muito bom. Primeiro, parabéns por você ainda estar mantendo essa 1 hora e meia. Porque é super normal a pessoa entrar, né, na primeira vaga ali e ficar meio sobrecarregado um pouquinho, porque é muita coisa acontecendo, né? Mas só de você manter ainda essa 1 hora e meia por dia, pô, muito bom mesmo. E, Thiago, agora uma pergunta também, assim, focado no seu trabalho atual. Qual está sendo o seu maior desafio? Né, aí, não vou entrar no mérito do remoto. O maior desafio como product design agora. Eu não tenho certeza se eu estou entregando as coisas com a velocidade que eu tinha antes, né? Eu trabalho numa empresa muito organizada. Né? O pessoal usa o Gira para marcar horas, esse tipo de projeto e tal. Até agora eu não fui chamado a atenção disso, mas eu me pergunto assim se eu não estou demorando muito tempo para chegar nas soluções, né? Em especial para essa empresa, eu fui contratado para um projeto só, para um produto só, mas ele está meio encalhado, porque tem algumas questões legais que estão deixando o projeto mais lento. E aí eu fui sendo alocado para outras pequenas inserções, né? Isso também é legal, porque, afinal de contas, eu não tenho a visão de um cliente só, né? Mas, enfim. E o meu maior desafio tem sido essa questão do tempo, e que bate um pouco com essa coisa que eu falei da síndrome do impostor, né? Sim. Eu tenho que me controlar para... Eu não vou dizer que seria algum tipo de desespero, mas é uma coisa assim, se você se deixar levar, isso pode prejudicar muito o seu andamento, né? Pelo menos para mim é assim. Pode atrapalhar. Você tem que ir com calma, realmente, e conforme o tempo vai passando, vai melhorando, né? Acho que faz parte. Legal. Cara, e a gente caminhando então para o final dessa entrevista, que a gente já conversou sobre vários tópicos. O que você diria de dica aí pro Thiago do passado, quando começou a ficar em dúvida lá sobre design gráfico, começou a desanimar, começou a pensar estudo ou não estudo? Você tocou no ponto da idade aí, né, por ter anos na carreira anterior. Enfim, não sei quanto tempo foi desde aquele momento até agora, talvez você tenha esse tempo na sua cabeça, né, mas o que você diria que você aprendeu, ou até o que você viu que é muito difícil e que você daria de dica aí para você no passado? Eu já me fiz essa pergunta uma vez. Eu diria que se eu pudesse voltar, eu falaria para o Thiago pelo menos um pouco antes, assim, começar isso um pouco mais cedo. Nem que seja 6 meses, que fosse 1 ano, alguma coisa assim, se eu pudesse me dar esse próprio conselho, né? Mas aí no fim das contas o que acontece é que eu estou nessa nova área, não quero largar dela, então eu preciso realmente continuar melhorando, continuar estudando com vocês, lendo, vendo sites, assim, vendo artigos. Ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho que me preocupar porque a gente vive numa era de hiperinformação. Se eu for parar para ver tudo que cai na minha timeline, assim, porque eu uso muito o Twitter para me informar sobre UX, eu sei que eu vou parar. Então, eu assino aquele UX Collective, que faz um resuminho de algumas melhores matérias. Eu vejo o que o pessoal coloca lá no Slack, que é o grupo, né, da Ela. Eu vejo as aulas, inclusive eu ouvi várias aulas antigas. Eu diria que eu vi um ano e meio de revisão de trabalho já por aí, para poder já pegando as dicas, né, de vocês, e vendo
como eu poderia aplicar isso aos meus estudos, ao desenvolvimento do meu projeto. Mas eu sei também que quem pode estar vendo isso no momento vai falar assim, pô, Thiago, mas é complicado, né? Agora eu tô aqui isolado, a internet não pega bem. Putz, isso é complicado mesmo. Eu sei que quem não tem essa estrutura de rede tá sofrendo. A gente vê, por exemplo, assim, quem assiste aqui no Brasil, pelo menos, né? Com o pessoal que tentou de todas as maneiras adiar o Enem, por exemplo, porque sabia que não estava conseguindo estudar, porque a internet da periferia é um 4G fraco, ou o modem, o Wi-Fi não pega bem. Assim, são tantas variantes, são tantas Sim. realidades diferentes que eu sei que eu tenho que tomar cuidado de falar, de dar um caminho, de dar uma dica para alguma pessoa, e ela falar que, Thiago, é complicado para mim, eu sei que é. Eu sei que é, e ao mesmo tempo eu espero que isso se resolva de alguma maneira. Sei lá, por exemplo, tem um coletivo bem legal no Twitter chamado X para Minas Pretas. Depois, quem puder dar uma olhada assim, eles falam muito assim sobre tanto sobre a carreira quanto os desafios para quem tem dificuldade de tanto de gênero e raça, né? Porque isso é importante porque quando a gente fala de diversidade no UX, né? A gente não tá falando, eu não quero pensar nisso só de um cara que veio, sei lá, da psicologia ou da indústria ou design e fazer um time. Não, a gente tem que falar de gênero, tem que falar de raça, certo? Uhum. E isso é muito, muito importante. Então eu deixo essa dica para esse coletivo aí. Caso você que estiver me vendo e quer entrar nessa área, e se você se vê de repente com essas dificuldades, procure lá. É o X para Minas Pretas. Claro que é um recorte para um gênero feminino, mas elas com prazer vão te dar dicas lá sobre isso também, para quem não é o recorte deles. Muito bom, Thiago. E essa questão da internet é complicado mesmo, né? Hoje em dia, eu considero que estudar é mais fácil do que há vários anos atrás, porque a gente tinha a limitação de achar o livro na biblioteca, né? Então, às vezes, você tinha o livro que era importado e tal. Então, a internet facilita pelo acesso à informação, mas você precisa ter a internet, ou precisa ter algum lugar para acessar a internet para conseguir ter essa informação, né? Não tem muito jeito. Thiago, para a gente fechar, você quer deixar alguma dica final para quem está aqui nos vendo no YouTube agora e decidiu aí tomar a mesma trajetória que você, não importa se é design gráfico ou qualquer outra área, mas enfim, se tem alguma dica final de estudo, talvez algum livro que você recomendaria ler? Siga os passos das aulas, porque uma coisa que é interessante, mas ao menos interessante, a minha primeira entrevista, eu não tinha sequer terminado o módulo 2. Eu cheguei lá, eles falaram assim, legal, daí eu falei assim, daí eu vi uma janela, olha, mas eu tô fazendo isso aqui. Tipo, eu tava no meio, ainda tava no wireframe eu mostrei o wireframe de papel, eu tava no wireframe digital e tal, e eu senti que isso na hora fez a diferença. Claro que eles acabaram fechando a vaga, mas o simples fato de eu ser chamado, eu ter só uma coisinha de nada no portfólio fez uma puta diferença, né? Que dá uma energia, né? Bom, essa a minha dica principal, então, é essa. Foque no passo a passo. Legal. E isso vai mostrar para o seu entrevistador, para o seu gerente de UX que for te chamar, ele vai ver esses detalhes, ele vai ver como você chegou no resultado, não o resultado em si. Para quem lembra das provas de matemática, às vezes você dava a resposta certa, mas você escondia o caminho, aí você não ganhava nota, sabe? É algo assim, mais ou menos. Tem um Boa analogia. Legal. Thiago, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Acho que tem dicas sensacionais aqui. Para quem está começando, acredito que dá para ajudar bem, né? E, sinceramente, não importa se a pessoa está no momento de buscar ou não algum curso, se já está estudando com a gente ou não. Você falou de vários locais bacanas para buscar informação. Se a pessoa está naquele momento zero, onde está na dúvida, né, se vai ou não. Pô, o UX Coletivo tem muita coisa. A gente tem o nosso blog lá também gratuito. Enfim, dá para buscar material pela internet aí, né, para ir lendo, para ir consumindo, até chegar na certeza. Porque, como você explicou, não é fácil, não é rápido. Tem que dedicar, tem que estudar, vai levar um tempinho para dar certo, né? No seu caso, foi 1 ano e meio, desde o início dos estudos até você conseguir a vaga?
Eu diria que foi aproximadamente isso, 1 ano e meio, talvez um pouquinho menos, Legal. 1 ano e 4 meses, mas uma coisa assim. Você tá até, na verdade, no time ele meio que padrão. Tem gente que consegue um pouquinho mais rápido, um outro um pouquinho mais lento, mas tá dentro do tempo normal aí que a gente vê da maioria dos alunos. Legal. Thiago, mais uma vez, parabéns. Até porque, sinceramente, cara, você conseguiu a vaga num momento aí bem complicado do mundo, né? A gente vê que, pô, essa área segue crescendo, mesmo nesse momento tão delicado, onde tantas empresas estão tomando decisões chatas, decisões complicadas, ruins. Então, parabéns mais uma vez. Segue firme. Espero que logo você possa estar no escritório, pelo menos alguns dias. Que eu entendi que você gosta de ficar em casa, mas, enfim, vai ser bacana, né? Uns diazinhos ir lá e voltar é sempre relevante. E para quem está aqui nos acompanhando no YouTube, se você gostou aqui dessa entrevista, lembra de deixar seu like, isso é a forma da gente divulgar o vídeo aí para mais pessoas. Envia também para alguém. Você conhece alguém aí que quer migrar para essa área de produto, de UX, né? E que veio talvez do design gráfico, da área de publicidade, manda esse vídeo para a pessoa assistir. Tem várias entrevistas aqui, eu não vou arriscar falar o número, porque eu já perdi as contas tem algum tempo. Mas a gente vai sempre botando mais entrevistas. De vez em quando a gente faz algumas palestras ao vivo aqui no YouTube. Então, se você quer também conteúdo gratuito, lembra de assinar o canal para você não perder nada quando aparecer por aqui. Tá certo? Obrigado mais uma vez e a gente se vê em outros conteúdos. Thiago, brigadão pelo seu tempo. E a gente se vê lá na comunidade Aela, em várias aulas, né? A gente vai se ver bastante ainda, você ainda tem muito que estudar. Tamo junto. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.